Prevenção, segurança e medicina do trabalho. Quinta parte. Higiene e medicina do trabalho. A educação sobre higiene e medicina do trabalho é o ponto de participação dos programas de profilaxia industrial. A proteção do homem se faz principalmente contra os agentes físicos, ruídos, iluminação, temperaturas externas, etc. Químicos, poeiras, gases, etc. Biológicos, bactérias, micro-organismos, etc. A proteção individual é importante a todos os trabalhadores. No caso de elementos químicos, deve-se proteger de gases e dos contatos diretos com agentes químicos em geral. As pinturas ou revestimentos devem ser laváveis, de tonalidades claras e foscas, evitando o ofuscamento e a fadiga visual, proporcionando melhor iluminação. Para que haja um bom andamento do trabalho e perfeita prevenção de acidentes quanto a problemas ópticos dos funcionários, é necessário que as luminárias e vidraças sejam limpas periodicamente, proporcionando maior iluminação natural no ambiente. Quando expostos a temperaturas extremas, dar ao trabalhador as melhores condições possíveis de conforto térmico. O ruído é um dos fatores que causam um grande número de perturbações e danos à saúde do trabalhador. Não devemos transformar os sons musicais em ruídos, isto é, alta tonalidade e intensidade, pois podem trazer sérias consequências. Os primeiros socorros devem ser efetuados por pessoas treinadas ou especializadas. É de grande importância o transporte do acidentado. Deve sempre ser socorrido e transportado de modo correto. A respiração artificial é também de grande importância. Deve ser boca a boca. São frequentes a perda dos sentidos, intoxicação, envenenamentos por acidentes, gases, remédios, etc. A necessidade de alimentação pode ser calculada em calorias e proteínas por hora de trabalho. No geral, as necessidades para os trabalhos leves são de 262 calorias, para trabalhos médios e moderados, de 335 calorias, e para trabalhos pesados, de 412 calorias. Um ambulatório médico se faz necessário nas empresas que possuem número considerável de funcionários para atendimento e aplicação dos primeiros socorros e encaminhamento para hospitais nos casos mais graves. Exames médicos periódicos para se estabelecer condições físicas e psíquicas dos funcionários são necessários principalmente quanto àqueles que desenvolvem tarefas consideradas insalubres. A posição adequada e o conforto no trabalho consiste num dos meios de se prevenir contra a fadiga, fisiologia. O contato direto com detergentes de limpeza pode ocasionar sérias lesões nas mãos, causando o afastamento do indivíduo por longo tempo. A posição de descanso é importante para se prevenir a fadiga. A posição em pé, relaxada, consome menos de 10% de energia do que a posição normal de descanso. As dermatoses profissionais, eczema, dermatite, ulceração provocada pelo cimento e petróleo, etc., são decorrentes da exposição do trabalhador a agentes físicos, calor, mecânicos,
fricção, e químicos, tintas, vernizes, chumbo, níquel, ferro, acetona, detergentes, etc. Prevenção, segurança e medicina do trabalho. Sexta parte. Meios de controle do acidente. Quando desejamos prevenir os acidentes, temos que nos preocupar com 3 pontos considerados básicos. Primeiro, engenharia de segurança. Segundo, educação e treinamento. E terceiro, supervisão e ação disciplinar. Engenharia de segurança é empregada na prevenção e eliminação das condições inseguras. O projeto, a construção, a instalação e a manutenção de equipamentos devem contar com a orientação da engenharia de segurança para corrigir condições inseguras específicas e, em alguns casos, até atos inseguros. Como exemplo de participação da engenharia de segurança, podemos citar supervisão da construção e instalação de freios de emergência, células fotoelétricas, válvulas de segurança, retrovisores, guardas mecânicas, etc. Toda empresa deve contar com a assistência da engenharia de segurança, pois com boa orientação e prevenção, menores serão as condições inseguras. Educação e treinamento. A educação e treinamento de forma correta conscientizam e desenvolvem os conhecimentos do homem, proporcionando-lhe meios de fazer o trabalho de modo correto e satisfatório. Treinamento de segurança deverá ser ministrado ao mesmo tempo que o homem é treinado em suas tarefas. Supervisão e ação disciplinar. A supervisão ineficiente pode ocasionar negligência à observação das normas de segurança. Toda supervisão deve dar aos trabalhadores orientação e assistência necessárias para o controle das condições e atos inseguros. É importante também que a supervisão seja acompanhada de autoridade suficiente para que normas de segurança sejam realmente observadas quando e onde forem necessárias. A ação disciplinar é um meio inadequado de prevenir acidentes, pois pode acarretar consequências desagradáveis. Na prática, contudo, as medidas disciplinares deverão ser aplicadas somente após terem sido utilizados outros meios. Os meios de controle não devem ser aplicados ao acaso. Deverão apoiar-se em fatos e serão dirigidos para a solução de problemas específicos de maneira sempre proveitosa.
prevenção, segurança e medicina do trabalho. Sétima parte. Segurança para manuseio de materiais e precauções para com as ferramentas manuais. Segurança para o manuseio de materiais. Verifique se o material a movimentar tem lascas, falhas, farpas, rebarbas ou superfície áspera ou escorregadia. Utilize palmetas ou luvas que garantem firmeza e proteção para as mãos. Procure determinar o peso da carga. Se for pesada para transportá-la, peça ajuda ou utilize as ferramentas próprias, como alavancas, tenazes, ganchos, etc. Agarre firmemente a carga de modo a garantir o transporte e o seu equilíbrio durante o percurso. Os objetos com superfície molhada, escorregadia ou oleosa deverão ser limpos antes de movimentados. Conserve suas mãos afastadas quando as cargas forem levantadas ou abaixadas mecanicamente. Use blocos que auxiliam muito e evitam prensar os dedos. Observe o material empilhado e tenha absoluta certeza de que a pilha está solidamente colocada. Calce bem o material para evitar que role ou desabe. Antes de transportar o material, verifique se o caminho a percorrer está livre e limpo para evitar tropeços. Use proteção para os pés, calçados de segurança, e proteção para os olhos, se o trabalho a executar assim o exigir. Atirar objetos é perigoso. Proteja-se contra os ferimentos causados pelos grampos e pontas de cintas de metal, principalmente quando se desenrolam os atados. Se usar cabos de aço, verifique se não estão deteriorados, com mais de 10% de fios quebrados. Os objetos compridos, quando transportados por 2 ou mais homens, devem ser carregados no mesmo ombro, para que a carga possa ser atirada simultânea e rapidamente, em caso de necessidade, e para que, quando tiver que ser transportada por passagens estreitas, quem a carregue não fique entalado. É importante também que os transportadores caminhem a passos curtos. Os sinais em uníssono são aqueles comandados por uma só pessoa e são indispensáveis quando a carga deve ser movimentada. Impedem que todo o peso da carga recaia repentinamente sobre um único transportador. Os sinais em uníssono são de máxima importância quando se levanta, se abaixa ou se assenta uma carga no chão ou sobre blocos, para que todos os movimentos sejam simultâneos, sendo por sinais ou fala. Nunca transporte nos braços um ou mais objetos ou volumes, que pelo seu tamanho obstruam sua visão. Ao levantar o peso do chão, ponha-se em posição de cócoras e exerça toda a força sobre os músculos das pernas e dos braços, a fim de evitar as distensões musculares da região lombar e espinha dorsal. Precauções para com as ferramentas manuais, pois elas contribuem com 5 ou 10% para com os acidentes. Escolha a ferramenta adequada. Nunca improvise. Utilize somente ferramentas em bom estado, nunca com cabos defeituosos, cabeças rebarbadas, orelhas quebradas, etc. As ferramentas afiadas são mais seguras do que as cegas. Mantenha os seus gumes bem amolados
guardando-as em local seguro quando não estiverem em uso. Sempre que usar ferramentas de corte, prenda a peça ao torno, nunca segurando com as mãos ou os joelhos. Evite utilizar martelo de cabeça rija em ferramentas altamente temperadas, tais como punções, limas, etc. Certifique-se de que está usando chave de tamanho adequado. A chave deverá ser colocada com as maxilas na mesma direção do empuxão. Nunca utilize ferramentas em máquinas ligadas. Desligue-as. Certifique-se de que retirou todas as ferramentas antes de ligar as máquinas novamente. Certifique-se de que as chaves de tubos têm as maxilas e as grilhetas em boas condições, de modo a não ocasionar resvalamento. Nunca use a ferramenta de tal maneira que, se escapar, atinja as mãos ou o corpo. Proteja os seus olhos sempre que haja possibilidade de projeção de fragmentos ou substâncias nocivas. Prevenção, segurança e medicina do trabalho. 8ª parte. Como evitar quedas em locais de trabalho. Olhe sempre na direção em que caminha. Correr em piso escorregadio, acidentado ou defeituoso, bem como em rampas, andaime ou escadarias, é perigoso. Não trabalhe em cima de suportes improvisados, tais como caixotes, cadeiras, bancos, barris, etc. Não carregue nos braços objetos volumosos que lhe obstruam a visão. Peça ajuda, se necessário. Ao subir ou descer escadas, não corra. Use sempre os corrimões. Ao subir ou descer escadas verticais ou portáteis, faça-o de frente para a escada e com as mãos desocupadas. Nunca se aproxime das extremidades de locais altos, de plataformas ou de andaimes, a não ser que os mesmos estejam devidamente protegidos. Use cinto de segurança quando necessário. Certifique-se sempre de que o cinto, corda ou outro meio de suporte sustentará o seu peso. Apanhe ou retire do caminho quaisquer objetos soltos para que outros não pisem ou tropecem neles. Mantenha limpo o local de trabalho e passagens. As bainhas longas ou soltas das calças podem ser motivo de quedas fatais. Use vestiários nos tamanhos corretos, nem largos ou apertados. Sapatos com calcanhar dobrado, desajustados ou com os cadarços soltos são perigosos. No local de trabalho, repare sempre onde pisa. Nunca se exponha ao risco de queda,
Use equipamentos de segurança. E evite exibições, pois você não é acrobata ou acróbata. Nunca suba escadas portáteis carregando peso excessivo, pois os degraus poderão partir-se. Antes de utilizar escadas portáteis, verifique se elas estão em condições de uso. Brincadeiras em serviço poderão causar quedas com sérias contusões. Prevenção, segurança e medicina do trabalho. Nona parte. Normas de segurança para operadores de maquinária. Trabalhar somente com as máquinas para as quais esteja autorizado e qualificado. Certificar-se de que os resguardos e os dispositivos de segurança se encontram nos seus lugares devidos e em boas condições de funcionamento. Desligar a máquina primeiro para fazer os ajustes necessários ao trabalho que executar, salvo outras instruções dos superiores. Utilizar uma escova ou gancho para retirar as aparas. Desligar a máquina sempre que seja necessário ausentar-se. Desligar a máquina sempre que seja necessário limpá-la ou lubrificá-la. Trabalhar com as máquinas de acordo com as instruções e operar à velocidade estabelecida. Usar os aparelhos de proteção pessoal especificados para cada trabalho. Conservar o local de trabalho em ordem, o chão limpo, seco e livre de obstáculos. Prestar atenção ao trabalho e afastar-se da máquina sempre que tiver que dar atenção a alguém. Participar aos seus superiores todas as anormalidades que surgirem nas máquinas. Não colocar a máquina em funcionamento sem certificar-se, em primeiro lugar, de que ninguém está trabalhando à volta dela. Não usar camisa com mangas compridas, anéis ou gravatas, cabelos longos demais. Não brincar, nem permitir brincadeiras dos seus colegas próximos da máquina em funcionamento. Não prosseguir na operação quando a máquina revelar de qualquer modo desarranjo mecânico. Não usar as mãos ou mangueiras de ar para retirar aparas ou pó. Não permita que o local de trabalho fique sujo ou entulhado.
Prevenção, segurança e medicina do trabalho. 10ª parte. Regras e preceitos básicos de segurança do trabalhador. Cumpra as instruções. Não se arrisque. Se não sabe, pergunte. Corrija ou comunique as condições perigosas. Coopere na ordem e na limpeza. Use ferramentas e equipamentos adequados ao trabalho. Se acidentado, comunique para que receba o tratamento imediatamente. Utilize, ajuste e repare equipamento somente quando autorizado. Use o equipamento protetor indicado. Use o vestuário de proteção. Mantenha-o em boas condições. Não provoque brincadeiras. Evite distrair os outros. Ao levantar pesos, dobre os joelhos. Peça ajuda para as cargas pesadas. Cumpra com todos os regulamentos e sinais de segurança. Agora, vamos abordar alguns pontos básicos que dizem respeito diretamente a você, para que evite e previna futuros acidentes. Tenha confiança em si mesmo. Esta confiança é adquirida no conhecimento de suas tarefas, da maneira de executá-las, no conhecimento de seus instrumentos de trabalho e de sua habilidade e limitação. Conheça o seu trabalho. Esteja familiarizado com a sua tarefa. É importante que saiba como efetuá-la com eficiência e segurança. Conheça os riscos. Conheça os riscos de seu trabalho e o modo de evitá-los. Esteja permanentemente alerta, contribuindo para maiores índices de segurança. Conheça os métodos de segurança. A educação, treinamento e experiência garantem a segurança e o rendimento do trabalho, que são característicos de um bom artífice. Não tema o seu trabalho. Se observar riscos, corrija-os. Faça somente o serviço que sabe executar de modo seguro. Orgulhe-se do equipamento de segurança. Não se considere imune aos acidentes, nem os despreze. Os equipamentos e normas de segurança foram estabelecidos para sua proteção. Observe-os. Procure aperfeiçoar-se. Aproveite cada oportunidade para aperfeiçoar-se no seu método de trabalho. Consulte e troque ideias e ouça os seus chefes e companheiros mais experientes e siga sempre as regras de segurança. Defenda e conserve a própria vida. Realize seus serviços tendo em mente a sua própria segurança. Mantenha-se atento, precavendo-se contra acidentes. Coopere na segurança de seus companheiros de trabalho. Adote medidas de segurança que os protejam contra os riscos de trabalho. Ajude seus companheiros e faça o mesmo consigo. Colabore com a CIPA de sua empresa. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes constitui elemento de alto valor
na campanha contra os infortúnios do trabalho. Seja um colaborador da CIPA, usando o material de proteção exigido pelo seu trabalho e observando as normas de segurança. Apresente sempre sugestões para melhorar a segurança do trabalho.